o sangue, sujaram a túnica inteira de sangue, levaram para Jacó e falaram: pai, infelizmente uma fera atacou o nosso irmão José, devorou o nosso irmão, só ficou a túnica. Vejam que maldade. Meus irmãos, como Jacó sofreu, como o velho Jacó sofreu, com a túnica do seu filho ensanguentado, pensando ele que era o sangue do seu filho. Jacó sofreu muito. Que maldade dos irmãos de José. José é vendido para o Egito, mas Deus estava com o olhar sobre José. Deus tinha um plano na vida de José. José foi para o Egito, tem toda a história dele lá. Um dia ele decifra os sonhos do faraó, aquele sonho que o faraó teve, e o faraó ficou desesperado, ninguém conseguia decifrar esse sonho. O faraó do Egito teve um sonho assim: ele viu um rio, saíram 7 vacas gordas, robustas. Depois vieram 7 vacas magras e devoraram as 7 vacas gordas. O faraó acordou assustado, suado, desesperado. Ninguém soube decifrar. Falaram para o faraó: existe um hebreu aí, na prisão. Ele diz que adora o Deus vivo. Quem sabe pode te ajudar. O faraó chamou José. José, inspirado por Deus, decifrou o sonho do faraó. As 7 vacas gordas significavam o quê? 7 anos de bonança. Tudo que os egípcios plantassem daria 2, 3, 4, 5 vezes mais. 7 anos de muita bonança. Depois dos 7 anos de bonança, 7 vacas magras. 7 anos de penúria, de fome. Nada que se plantasse daria na terra do Egito. O faraó ficou tão feliz com o sonho decifrado por José, porque aconteceu exatamente como ele decifrou, que o faraó fez de José o seu primeiro-ministro. Veja, irmãos, foi levado como escravo e se tornou primeiro-ministro do faraó. Um dia, houve uma grande fome no país de Israel. Jacó, muito idoso, mandou seus filhos: olhem a mão de Deus agindo. Mandou seus filhos até o Egito, porque era o único país, por causa do sonho que os faraó teve, eles produziram muito. Era o único país da região que tinha muito trigo, que tinha muita comida. Todo mundo ia para o Egito comprar comida no Egito. Jacó falou: meus filhos, vão até o Egito, comprem alimentos para nós. Ah, essa história é linda, é a leitura de hoje. Os irmãos de José vão para o Egito. Quando chegam lá, José, quando viu os irmãos, reconheceu os irmãos. É claro que José estava completamente diferente, com as roupas típicas, com a barba. Ele viu os irmãos e diz a Bíblia, irmãos, vejam, mesmo tendo sido vendido como escravo, mesmo sendo maltratado pelos irmãos, José não guardava ódio no coração. A Bíblia diz que quando ele viu pela primeira vez os seus irmãos, depois de décadas e décadas, depois de tanto sofrimento, ele saiu um canto e chorou copiosamente, porque ele amava os seus irmãos. Mas os irmãos de José não o reconheceram. Jamais iriam pensar que aquele menino de 17 anos foi vendido como escravo, agora era o grande primeiro-ministro do faraó. Tem toda a história bonita que ele manda chamar. Nesse meio tempo, Jacó tem um outro filho com Raquel, que se chama, o filho mais novo, Benjamim. E infelizmente Raquel morre dando à luz a Benjamim. Então tem toda a história muito bonita. Os irmãos voltam, enfim. E num dia, José diz assim: tragam o pai de vocês até aqui, até o Egito, porque ele havia prendido um dos irmãos, Simeão. Quando Jacó vai até a terra do Egito, já velho, idoso, com seus filhos, quando José entra na sala, primeiro-ministro, poderoso, quando ele entra na sala, é bonita essa história, eu fico até emocionado. Quando ele entra na sala, vestido de primeiro-ministro, ele vê o seu velho pai Jacó, os seus irmãos ali. Ele não se contém, começa a chorar, abraça o seu pai, perdoa os irmãos, e aí eles se reconciliam. Aí começa a história dos hebreus lá no Egito. Depois eles vão morar lá no Egito, ficam lá um longo tempo. É claro, José morre, o faraó amigo morre, o outro faraó começa a perseguir e maltratar os hebreus, e assim eles se tornam escravos do Egito.
Depois Deus manda Moisés libertar. Meus queridos, essa é a história de José. Assim como ele foi vendido, Jesus Cristo também foi vendido por causa dos nossos pecados. Jesus Cristo foi vendido por 30 moedas de prata, o preço de um escravo. Assim como José foi escravo no Egito, Jesus Cristo também foi vendido por 30 moedas de prata por um amigo, por um irmão, Judas Iscariotes. Assim também o Filho de Deus foi vendido, se tornou escravo para nos libertar. E hoje no Evangelho, Jesus escolhe 12 homens, a começar por Pedro, primeiro Papa da igreja. Por que 12? Porque 12 eram as tribos, os filhos de Jacó, que formavam o antigo Israel. 12 os filhos, 12 são os apóstolos de Jesus Cristo, que formam a igreja católica. E esta igreja tem poder para expulsar demônios, para fazer a obra acontecer. Por isso que nós estamos aqui na igreja, porque Jesus deu autoridade aos apóstolos. A nossa igreja é apostólica. Esta mesma autoridade, este mesmo poder está vivo aqui na nossa igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. De pé, irmãos, estenda suas mãos em direção ao altar. Estenda suas mãos. O Evangelho diz que Jesus deu autoridade aos apóstolos de expulsar demônios, de fazer milagres. E nós estamos nesta igreja apostólica, porque a nossa fé vem dos apóstolos. Estenda suas mãos. E nesta noite santa, clama a igreja em nome do Senhor. Ó meu Pai, tudo pedimos em nome de Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Com generosidade, irmãos, ajude a igreja. Não se negue a ajudar a casa do Senhor. Não se negue. Vejam que a nossa igreja, nós não temos não temos festas aqui. Não temos quermesse, não temos shows. A nossa igreja vive do dízimo e da oferta dos irmãos. Glória a Deus por isso. Faça a obra de Deus acontecer. Cantando ao Senhor, faça o ofertório. Ajude a casa de Deus. Cantemos. As coisas e o mundo oferecia me impediram de te encontrar, de ver que a vida é só em ti. Só em ti. Tu viestes e tocastes bem no fundo do meu coração. Me ensinaste a te amar. Ó Jesus, recebe então a minha vida. Recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero viver. Ó Jesus, Ó Jesus, recebe então a minha vida. Recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero viver. agora, e o meu coração é teu. Quero sempre te louvar. Tua vida transbordar
Para que mais gente experimente